Falei que tinha história de amor. Pois é, ontem nós encerramos o programa mostrando aí para vocês um casamento que foi realizado, né? Voltando aí a história, né? A gente lembrando do que nós mostramos ontem. E aí quando a gente tem um sonho, né? A gente procura fazer de tudo para que ele se realize. Aí ontem mostramos exatamente a história do casamento de João Paulo e Karen Conrado. Um casamento que foi diferente, que eu digo por quê. Eles iniciaram o processo para a cerimônia em janeiro, marcaram a data para o dia 17 de abril. Só que devido a esse período de pandemia, né, o novo coronavírus, o casal achava que este sonho poderia não ser concretizado no momento. Mas como toda história de amor tem um final feliz, um amigo, sabendo do caso, aconselhou o noivo a procurar o cartório para solicitar um casamento aí via chamada de vídeo. Olha só! E aí depois da proposta enviada, em menos de 10 dias, não é que o juiz aceitou realizar o casamento? E é para falar sobre essa modalidade de casamento adotada em razão desse período, né, o período da pandemia do coronavírus, que eu vou conversar com o juiz Eliezer Siqueira, que realizou a cerimônia de ontem. Doutor, boa tarde. Muito obrigada por falar aqui junto ao programa Você em Dia. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde. Primeiro, para a gente falar, né, de essa modalidade, foi uma modalidade que nos surpreendeu, né, pela forma. Nós nunca tínhamos visto um casamento realizado exatamente dessa forma, e em virtude do período, um sonho que seria adiado, ele foi possível porque o senhor conseguiu, né, aí com muita sensibilidade e percebendo a importância daquele momento, realizar esse casamento. Como é que tudo isso se deu? Bem, boa tarde a todos. Se deu como qualquer casamento, né? A vontade dos noivos de contraírem núpcias, se dirigiram ao cartório, deram entrada nos documentos, foi feito o processo normal de habilitação de casamento, e por virtude da pandemia, né, que nos assola a todos, né, houve essa impossibilidade física, né, do comparecimento do juiz, tendo em vista que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem suspendido os atos físicos, como audiências, e também, por que não, inicialmente, os atos também relativos a casamento, né, e isso, teoricamente, seria num primeiro momento inviável, mas não existe barreiras para declaração de vontade, principalmente se a declaração de vontade diz respeito à vontade das partes de contraírem casamento, de declararem seu amor. Então, eles fizeram um pedido para que fosse feito de forma virtual, houve uma consulta diretamente à Corregedoria Geral de Justiça do nosso tribunal, a desembargadora Elvira, que é a corregedora, uma sensibilidade enorme, acatou o pedido, fez menção às formalidades que o casamento tem, porque o casamento é o ato da lei civil mais formal que nós temos, né? Então, a gente tiver que comparecer em cartório, as portas abertas para que, se alguém tivesse conhecimento de algum impedimento para que eles não pudessem se casar, essa pessoa pudesse falar, enfim, uma série de outras formalidades, com a única diferença de que o juiz estava em outro local, né, para celebrar o casamento. E foi tudo conforme um casamento, um procedimento tem a nesse mesma sentido, validade, né, de um casamento realizado lá com todos presentes. O que mudou nesse caso foi exatamente a forma com que foi realizado em virtude do período de pandemia, né, doutor? Exatamente. Estão casados pela declaração das vontades dele e pela declaração do celebrante de que eles já poderiam se considerar casados, né? E é isso. Um procedimento simples nesse aspecto, porque a tecnologia hoje permite isso. O Tribunal de Justiça de Sergipe é um tribunal de vanguarda
em que pela virtualização dos processos, até mesmo a própria habilitação do casamento é feita de forma virtual, e a gente só teve o cuidado de fazer com a anuência da corregedoria, respeitando as formalidades da lei civil, e eles puderam sim contrair as suas núpcias sem problema nenhum. Doutor, nesse caso foi algo muito específico, né? Houve aí o pedido para ver se haveria a possibilidade, houve toda a formalidade, tudo isso foi acompanhado, né, pelo tribunal e, como o senhor muito bem disse, né, em virtude desse momento, mas não é uma cerimônia que deverá ocorrer assim, né, onde os casais que estavam aguardando possam fazer o pedido, abre um precedente aí para outros casais que estão aguardando esse momento? Sem dúvida, não vejo porquê. A decisão da corregedoria foi uma decisão específica, mas não para tão somente esses dois nubentes. Qualquer casal que pretenda celebrar o casamento nesse período pode, a meu ver, né, posso falar por mim, mas ao meu ver pode se dirigir ao cartório e requerer o casamento. Não vejo nenhum problema nisso não. E como foi para o senhor realizar esse casamento, primeiro casamento, né, assim, realizado de forma virtual, e a gente vê nas imagens, todos os cuidados foram tomados, eles estavam lá, né, com os trajes de noivos, mas estavam todos utilizando as máscaras, que é o recomendado nesse período difícil que nós estamos enfrentando de pandemia, onde eles conseguiram realizar o sonho, mas não deixaram de lado todos esses cuidados. Para o senhor fazer parte desse momento e dessa história que acaba marcando mesmo a história do casal, como é que o senhor se sente? Bem, pessoalmente muito feliz, né? Ontem foi o aniversário da minha esposa também, então para mim foi duplamente foi uma felicidade dupla, né? E participar de momentos assim, para um juiz, pelo menos para mim, né, é sempre muito gratificante. Eu até brinquei com eles ontem que geralmente no judiciário o juiz tem sempre que estar resolvendo algum problema. Os processos são resoluções de problemas, né? Ou pelo menos dar algum fim àquele problema. E casar as pessoas não é resolver um problema, não existe problema. Na verdade é uma declaração em que eu, pelo menos, fico muito feliz de participar daquele momento. Então, para mim, foi mais um momento, como todos os outros casamentos que eu já celebrei, um momento muito especial, porque pude, como juiz, declarar que aquelas pessoas que estavam ali para constituir uma família, para declarar o seu amor perante a sociedade, que elas pudessem fazer isso perante a autoridade competente. Olha, doutor, eu quero dizer que fiquei muito emocionada vendo as imagens. A nossa produção entrou em contato com o casal que já está em casa, né? Eles estavam morando de aluguel, mas já tinham preparado toda a casa para poder morar após o casamento. Eles tinham preparado toda a festa, toda a condução para a realização de uma festa, uma cerimônia, mas em virtude do período acabaram, né, cancelando e adiando, né, para posteriormente fazerem isso. Eles conseguiram fazer com que, né, tivesse um bolo para registrar o momento, mas futuramente estarão fazendo a cerimônia com festa e comemorando. E nós estamos muito felizes, inclusive já soubemos que eles dividiram o bolo e mandaram para casa de todos os parentes para comemorar. Então, assim, diante do momento tão difícil que nós estamos vivendo, a gente sabe que o amor prevalece, né? E é uma linda história de amor que a gente conta e que a gente vê que o amor, ele está acima de tudo. E a gente agradece a participação do senhor aqui no nosso programa, parabenizar a esposa do senhor. Eu digo que vai ser uma data que vai ser sempre muito bem lembrada, né? E a gente realmente vê a justiça dando um passo sempre aí em busca de soluções. E essa foi uma que com certeza vai ficar marcada na história desse casal. Muito obrigada, doutor Eliezer. Gostaria de agradecer em nome de todos e até da família aí desse casal, que tem agora novos passos para seguirem. Eu que agradeço, fico à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. E olha só, novidade a gente vê por aqui. Que história linda, não é?
Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu gostaria que vocês mostrassem um pouquinho do vídeo para a gente rever esse momento especial do casamento aí, desses dois que mudaram a história aí, né, do casamento. Vamos ver o momento do juiz aí com o casal. Olha só, nós estamos acompanhando. Essa foi a forma realizada do casamento. Olha só. Desejar muita felicidade aí para o casal, que Deus abençoe para o amor. Olha só, nada é impossível, viu? Então, vamos lá em busca dos nossos ideais. E que bom a gente ter uma notícia tão feliz como essa, né? Eu tenho uma outra notícia para contar, mas é daqui a pouco. Não posso falar. Agora